Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, num cenário cenográfico que tentou reproduzir parte do santuário, assim como Deus orientou Moisés que fosse construído lá no deserto. E nós temos aprendido que tudo no santuário apontava para Jesus. A cada semana estamos conhecendo um pouquinho mais a respeito desse assunto. E que bom ter você conosco para o estudo de hoje. Quero aproveitar e oferecer para você um presente que nós preparamos com muito carinho. É este DVD Santuário, O Caminho de Deus. Nós gravamos esse DVD lá em Israel. Você tem aqui 13 temas, com cerca de 14 minutos cada tema, e vai abordar sobre os mesmos temas que aqui estamos tratando. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você quiser pedir pela internet, você acessa o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai clicar nessa imagem que está no site, faz um rápido cadastro e nós enviaremos para a sua casa. Agora, se você está aí no WhatsApp, você pode pedir também pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem para 12 98100 1425. Você vai receber um link de volta, preencha os seus dados postais e então mandaremos esse DVD pelos correios para a sua casa. Obrigado a você que é anjo da esperança. Graças ao seu apoio é que nós podemos mandar estudos bíblicos aqui, todos os dias da Novo Tempo. E talvez você não saiba, mas nós enviamos daqui, da Novo Tempo, uma média de 930 estudos por dia para todo o Brasil, sem cobrar nada por isso, graças ao seu apoio. Se você ainda não é anjo da esperança, mas quer apoiar esse ministério, você também pode se tornar um. Basta ligar para 0 operadora 12 21 27 30 30. 12 21 27 30 30 e fazer o seu cadastro, tá bem? Aqui já estamos todos prontos para começarmos o estudo. Nossas Bíblias já estão aí nas mãos. Chegamos então ao nosso 6º tema. E hoje vamos aprender sobre o ministério de Cristo no pátio. O ministério de Cristo no pátio. O que era o pátio do santuário? É o local onde o pecador vinha para trazer a sua oferta, onde ele era recebido pelo sacerdote e aonde estavam ali 2 móveis, a pia com água e o altar de holocausto. Aonde nós estamos aqui, isso aqui era o pátio do santuário. Depois você tinha a tenda e ali havia o santo e o santíssimo. Então, a partir de hoje, nós vamos ter uma série de 3 temas muito especiais. Primeiro, o ministério de Cristo no pátio. Semana que vem, o ministério de Cristo no santo. E na outra semana, o ministério de Cristo no santíssimo. E tudo que estamos aprendendo aqui tem uma relação com salvação. Porque o Evangelho era pregado para o povo de Israel através do santuário. Então, tudo aqui fala a respeito do Evangelho. E conhecer esse Evangelho é vital para as pessoas que desejam ser salvas. Então, antes de abrir o livro sagrado, nós queremos convidar você para orar mais uma vez. Porque a gente não deve abrir esse livro sem antes fazer uma oração. Se você puder, fecha seus olhos e ora comigo também. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio, seja o nosso professor e que nós possamos aprender as verdades que a Tua Palavra deseja nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Então vamos abrir as nossas Bíblias e vamos conhecer hoje mais a respeito do ministério de Cristo no pátio. Antes, eu queria fazer uma breve recapitulação com vocês. Lembra que nós estudamos aqui semanas atrás que o pecado se originou no céu, no santuário, porque Lúcifer era um querubim cobridor? E nós dissemos que o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. E ele está nesse exato momento sendo resolvido lá. E nós vamos entender isso melhor nas próximas semanas. O pecado se originou no universo, no santuário. E ele chegou até o planeta Terra quando Adão e Eva cederam à tentação da serpente e comeram do fruto que lhes era proibido. Então, quando eles participam do fruto, eles desobedeceram. E Deus havia dito, se vocês comerem, vocês morrerão. Eles deveriam ter morrido, mas não morreram porque Deus proveu um substituto. Ou seja, alguém seria enviado para morrer no lugar do pecador. Então Deus havia estipulado um plano para salvar o homem. Gênesis 3,15 é a primeira menção clara a esse plano. O texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estas palavras de Gênesis 3,15 são chamadas o proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É a primeira menção ao plano de Deus para salvar o homem. E essas palavras foram ditas a Eva e à serpente. Então Deus foi claro em dizer, olha, eu vou colocar inimizade entre vocês. Um dia, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, que ela vai gerar. Mas um dia, esse descendente que a mulher vai gerar, vai esmagar a tua cabeça. Então aqui foi profetizado a vinda de um Salvador que destruiria o mal. Estas palavras foram guardadas no coração de Eva. E se você olhar para Gênesis capítulo 4, quando Eva dá à luz ao seu primeiro filho, o filho mais velho do casal, como se chamava? Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. E quando ela toma Caim nos braços, Eva diz assim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É assim que está na língua portuguesa. Mas no hebraico está assim, adquiri um varão, o Senhor. Por quê? Porque Eva achava que Caim já era o Messias prometido. E ela achava que esse filho é o que viria trazer a salvação e a vida eterna. A história provou o contrário, né? Caim matou Abel e você conhece todo o desenrolar. Mas a partir daí, cada filho que nascia, havia uma expectativa de que ele fosse o Messias. É por isso que no Antigo Testamento há uma preferência pelo sexo masculino, porque toda mãe queria ser a mãe do Messias. Eles esperavam que o Messias viesse para salvá-los do pecado. Então foi prometido o Messias e eles então passaram a aguardar esse Messias. E para que o Messias fosse corretamente esperado e a sua obra bem compreendida, Deus mandou que um santuário fosse construído no deserto. E nós já vimos aqui que todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para a morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. Então, feita esta breve recapitulação, nós vamos avançar a partir daqui. Antes, porém, temos aqui uma contribuição. Pastor, para ajudar a entender, foi feita a criação, Deus nos criou para vivermos em vida eterna. Com a entrada do pecado, a gente praticamente atrapalhou os planos de Deus. E Certo. o que era para ser uma vida eterna, agora é uma busca por salvação. E então, é como que fica essa salvação baseado no amor que a gente tem que sentir o amor de Deus, amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, será que não dá a entender também que é só uma busca por salvação e aí deixa de lado um pouco o amor, o princípio do amor, que a gente sempre ouve falar?
Eu acho que o princípio fundamental de tudo é o amor. Inclusive, na Bíblia você tem em 1 Coríntios 13, né? O capítulo do amor, onde Paulo faz um lindo discurso e diz que se não tivesse amor, de nada valeria. O amor é tudo. Agora, o plano da salvação foi estabelecido por quê? Nós vamos terminar o seminário de hoje, nosso estudo de hoje, com João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho. Então, o plano da salvação tem como motivo o amor. Então, Deus tanto amou Adão e Eva que não quis que eles morressem, a despeito da desobediência, aonde que ele então envia Jesus. Então, o plano da salvação se baseia completamente no amor. Agora, aqui nós temos vários casais. Um dia você se apaixonou por uma mulher, por um homem e casou. Você, para se apaixonar, o que aconteceu? Você viu, você gostou, você começou a conversar, gostou do timbre de voz, gostou do jeito, da forma como você foi tratado. Você se apaixonou porque você se relacionou, você gastou tempo. Agora, se a gente espera amar Cristo, mas não gasta tempo, não estuda sobre, não se relaciona, não dá. É por isso que Jesus veio e diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se não estiver ligado a mim, nada vai acontecer. Então, estar ligado a Cristo é, em essência, salvação. Agora, a gente quer estar ligado a Ele porque nós o amamos. E por que a gente obedece? Porque ama. A gente sabe que tem aí uma salvação a alcançar, mas não é as glórias da eternidade que mais nos influenciam para amá-lo e servi-lo. É saber o que Ele fez por nós. Trazendo isso para uma dimensão humana, é muito simples. Quem é a pessoa que você mais ama na vida? Sabe por que você mais ama essa pessoa? Porque é a pessoa que mais se esforça por sua causa. Para muitos aqui vai ser, quem sabe, a mãe. A figura materna. Eu também amo minha mãe. Hoje ela está com 86 anos de idade. E por que eu amo tanto essa mãe? Porque eu vi essa mulher tirar comida da boca para dar para os filhos. Eu vi essa mulher lavar roupa debaixo de um sol escaldante para ganhar um dinheirinho extra para ajudar na renda familiar. Eu vi essa mulher acordar vários dias de madrugada para levar filho para médico. Eu vi essa mulher passar a noite sem dormir porque filho estava com febre. Eu não vou amar essa mulher? Só se eu fosse um louco. Agora, Cristo é parecido. Ele deu a vida. Ele não podia fazer mais nada precioso do que isso. Aí você diz que você não ama? É porque você não conhece. Quem não conhece não ama de fato. Tem que haver relacionamento, tem que haver comunhão, conhecimento. Agora é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Impossível. Olha para os personagens da Bíblia. Olha para os apóstolos que estavam dispostos a ir para a fogueira, para o Coliseu, para as arenas, morrer por esse amor. Eles entenderam quanto Deus os amava e queria amar assim também, e estavam dispostos a abrir mão até da própria vida. Então, salvação e amor se misturam. E o cristão genuíno é aquele que ama a Deus porque reconheceu o quanto é amado. É uma resposta. Para muitos, infelizmente, a religião não passa de um livro de regras. Faça isso e não faça aquilo. Para muitos, religião é isso. Aí tem um horário para ir à igreja, tem um horário para fazer isso, o horário para fazer aquilo, o horário para fazer isso pode, isso não pode. E Cristo? Para muitos é um desconhecido. Então o santuário ensinava isso.
esse animalzinho que você está trazendo aqui, que você vai matar. Pensa lá no animal de estimação que você tem lá, num gatinho, num cachorro. Pensa lá no animal de estimação que você ama. Pegar uma faca e cortar o pescoço dele. É isso que acontecia com eles. E aí quando a pessoa estava ali sofrendo, porque esse animal é inocente, está vendo que o inocente morre? Porque você pecou. Era para guardar na mente dele que o pecado tem consequências. Alguém vai morrer no seu lugar por causa disso. Aí veio Cristo, cumprir tudo isso. Então, o primeiro passo que nós vamos descobrir hoje é o ministério que Cristo realizou no pátio. Agora, antes de chegar ao pátio, tem aqui um texto que eu queria partilhar com vocês. Abra sua Bíblia no Salmo 77. Salmo 77 é um salmo muito especial, escrito por Asaf. Está na página 411. Página 411 da Bíblia que estamos usando aqui no estúdio. Você que nos acompanha em casa, talvez não confira a paginação, mas eu vou ler Salmo 77 e o versículo 11. Não é o 11, né? É o 77, 13. Olha o que diz aqui em nossas Bíblias que estamos usando aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada. O teu caminho, ó Senhor, é de quê? Santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Só que no original hebraico, a palavra que foi traduzida aqui como santidade é a palavra bacodes. E Almeida, corrigida e fiel, traduziu assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nós temos várias versões da Bíblia. E aí, qual é a melhor versão? Neste verso, a melhor versão é da Almeida corrigida e fiel. Por quê? Porque a palavra hebraica bacodes aparece 28 vezes no Antigo Testamento. E das 28 vezes que ela aparece, 26 vezes é traduzida como santuário. Aqui não foi, mas a melhor tradução dela seria santuário, como acontece na versão Almeida corrigida e fiel. Então, o que Asaf escreveu? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quer dizer que Cristo, quando viesse, ele cumpriria todos os simbolismos do santuário. Usando uma alegoria, nós podemos dizer que Cristo viria para caminhar pelo santuário. Ele viria para caminhar, já que o caminho dele está no santuário. Então ele viria caminhar pelo santuário. E como aconteceu essa caminhada? Vamos ao primeiro passo dessa caminhada, a encarnação. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que nascido de mulher? Está lembrado de Gênesis 3,15? O descendente da mulher? Então aqui está o cumprimento de Gênesis 3,15. E a mulher escolhida foi a Virgem Maria. Ela daria luz ao Messias. E ela deu a luz ao Messias. Então ele veio quando? Na plenitude dos tempos. Agora olha o que diz João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é unigênito? Filho único. Jesus é o Filho único do Pai. Então agora preste atenção, o Verbo se fez carne, Jesus se encarnou, o Verbo é Deus, e habitou entre nós. A palavra habitou pode ser traduzida como tabernaculou. Essa seria a melhor tradução. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Tabernaculou. Então, quando Jesus se encarna, usando uma alegoria,
nós podemos dizer que ele veio para o acampamento. E as tribos de Israel estavam acampadas em volta do santuário, porque Deus orientou tudo. E quando o santuário era montado no deserto, esta porta aqui de entrada, por onde entravam as pessoas no santuário, deveria estar voltada para o leste, para o nascente do sol. Então, quando o sacerdote entrava no santuário para oficiar, ele sempre estava de costas para o sol. Por quê? Porque o sol era adorado por muitas nações. Muitos idolatravam ao sol. Mas o sacerdote, quando entrava no santuário, já estava de costas para o sol. Então, a porta do santuário sempre estava para o leste. E aqui tinha 3 tribos, lá 3 tribos, lá 3 tribos e lá 3 tribos. 12 tribos. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Então, quando Cristo veio, nós podemos usar essa analogia. Ele armou sua tenda no acampamento. Em algum momento, ele entraria aqui no pátio, porque o caminho de Deus é o santuário. Quando é que Jesus entrou no pátio? Vamos ver o texto da Bíblia para entendermos isso? Quando é que Jesus entra no pátio? Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você se lembra de qual móvel no santuário também representava o batismo? A pia. Lembra que nós falamos que a pia apontava para a purificação? Jesus, a água da vida, mas que a água é um elemento de purificação. E o batismo, valendo-se da água, também é um elemento de purificação. Então, quando Cristo sai do acampamento e entra no pátio, era como se ele viesse até este móvel para ser batizado. E com que idade Jesus foi batizado? 30 anos. Então, ele esteve por 30 anos entre nós. Mas para começar o ministério, ele foi para ser batizado. Então, era como se ele tivesse entrado pelo pátio, ido até a pia e então sido batizado por João Batista. Por que é que Jesus foi batizado aos 30 anos? Olha o que diz Lucas. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Por que Jesus esperou 30 anos para então ser batizado e começar seu ministério público? Porque no Antigo Testamento, pelo menos por um tempo, os sacerdotes só começavam a oficiar com 30 anos. Era a idade que os sacerdotes podiam começar a oficiar. Tinham que ser descendentes da tribo de Levi, tinham que ser levitas e tinham que alcançar a idade de 30 anos. Aí começavam a oficiar. Então Jesus viria para o pátio para atuar como sacerdote. E ele faz isso quando ele inteira 30 anos. Nada na Bíblia é por acaso. Nada no ministério de Cristo é por acaso. Tudo estava planejado, porque o plano da salvação não é um plano tardio. Deus não foi pego de surpresa e então inventou um plano. Não. O plano da salvação foi estabelecido antes mesmo que o homem pecasse. É por isso que Apocalipse diz: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano da salvação não foi um plano tardio. Tudo estava bem organizado. Nosso Deus é um Deus de ordem. E quando Cristo fez 30 anos, ele então começa o seu ministério terrestre. E começa ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele buscou João Batista, que era seu primo,
Eles nunca haviam se visto, mas eram primos. E então João Batista faz o batismo de Cristo. E ele começou então o seu ministério. Então, assim como o sacerdote vinha até a pia para se banhar, para começar o seu ministério, Jesus também se batizou para começar o seu ministério. Agora, no pátio tinha outro móvel, altar de holocausto. Em algum momento, Jesus sairia deste móvel e iria para este móvel. Agora, o que representa o altar de holocausto? Olha o que diz Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O altar de holocausto é um símbolo do Calvário. E os dois móveis que haviam no pátio representavam aspectos do ministério de Cristo. Então ele veio para ser batizado e esta caminhada do acampamento até aqui durou 30 anos e agora da pia ele iria para o altar. E quanto tempo durou esta caminhada aqui? Quanto tempo separa o batismo da morte de Cristo? 3 anos e meio. É o que nós vamos aprender agora em detalhes, numa profecia que fala a respeito do ministério de Cristo, quanto tempo duraria esse ministério. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos com esse assunto. Não saia daí. Estamos de volta com Bíblia Fácil. Eu tenho um presente para você, é esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. Eu li há pouco o Salmo 77:13, onde diz que o teu caminho, ó Senhor, está no santuário. Daí nós tiramos o título desse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. Quer esse presente para você? Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12981001425. Se você está aí na internet, você pode pedir pelo site novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou, se você preferir, liga para nós. Nosso número 12 21 27 3121. Lembrando que você tem que ligar em horário comercial. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito da caminhada que Jesus faria através do santuário. Ele veio, se encarnou. João escreveu que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. 30 anos depois do seu nascimento, Jesus dirigiu-se ao Jordão para ser batizado. E ele faz isso porque o sacerdote, a princípio lá em Israel, só podia oficiar com 30 anos de idade. E ele então agora vai fazer uma caminhada pelo santuário. A próxima pergunta que nós queremos responder é esta aqui. Quanto tempo da pia ao altar de holocausto? 3 anos e meio. Vocês já responderam. Mas eu queria olhar com vocês agora para uma profecia da Bíblia que mostra por que seriam 3 anos e meio. Antes, minha amiga... Se Jesus era filho de Deus, havia necessidade dele ser batizado? Ou isso é para servir de um exemplo para nós hoje? Esse é o ponto. Servir de exemplo. Porque o batismo na Bíblia significa remissão de pecados. Ele não tinha pecado. Mas você já percebeu que Deus faz certas coisas apenas para questões pedagógicas, apenas para ensinar-nos? O batismo é um deles. Jesus não tinha pecado, não precisava ser batizado. Mas ele batizou-se, ele submeteu-se a esse rito, primeiro para dar a sua aprovação. Porque quem começou a batizar foi João Batista. No Antigo Testamento não existia batismo. Daí veio a expressão João o Batista. João, aquele que batiza. Então Jesus veio para ratificar essa doutrina. Ela é bíblica, ou seja, o céu aprova. E ele depois vai dizer em João 16:15,
Quem crer e for batizado será salvo. Agora, Jesus condiciona a nossa salvação ao batismo. Agora, ele batizou-se também para dar um exemplo. Ele não fez isso também lá em Gênesis 2, 1 a 3? Lá é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Espera aí, Deus descansar? Deus se cansa? Deus não se cansa. Isaías 40 diz que o Senhor não se cansa nem se fadiga. Mas por que então ele descansou no sábado? Para dar exemplo. Então você tem na Bíblia algumas coisas que Deus faz para deixar exemplo. Ele não estava cansado, mas descansou no sábado, para você descansar. Ele não precisava ser batizado porque não tinha pecado, mas ele foi batizado para que você também se batizasse. E ele mesmo fez do batismo uma condição, a salvação. Então é isso aí mesmo. Precisamos ser batizados se queremos ser salvos. Ok? Vamos estudar um pouquinho essa profecia das 70 semanas? Então quero que você abra a sua Bíblia agora comigo em Daniel capítulo 9. Vamos para Daniel capítulo 9. Está aí na página 595. Na realidade é 596, o verso que eu quero. Veja aí, a profecia das 70 semanas, a partir do versículo 20. Achou aí? Página 596. Você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 9. E nós vamos ler alguns versos nesse capítulo que vão mostrar para nós que o ministério de Cristo duraria 3 anos e meio. Então vamos à profecia das 70 semanas. O primeiro verso que eu quero ler com vocês é o verso 24. Acompanha comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é que fala? É o anjo Gabriel. Para quem? Para Daniel. Então o anjo disse assim: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Judeu. O povo judeu. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Parafraseando, Gabriel disse assim: Daniel, Deus vai dar para o seu povo 70 semanas de oportunidade, de graça. Se vocês não se arrependerem dentro desse período, e aí são mencionadas 6 coisas que eles teriam que fazer, vocês serão rejeitados como nação. Então essa foi a mensagem de Deus para Daniel. 70 semanas, cada semana tem 7 dias. E quando se estuda a profecia, um dia profético equivale a um ano literal. Isso está lá em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, 70 semanas é 70 vezes 7, 490 dias. Mas cada dia equivale a um ano, são 490 anos. Então o anjo está dizendo, Deus vai dar para o seu povo 490 anos de oportunidade. Agora, quando é que começaria e terminaria esses 490 anos de oportunidade? Próximo verso, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, qual é o evento que marca o início do período profético? A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. No livro de Esdras, você encontra 3 decretos referentes à restauração de Jerusalém. O primeiro foi emitido por Ciro, no capítulo 1 de Esdras. O segundo foi Dario, capítulo 2 de Esdras. E o terceiro foi pelo rei Artaxerxes, capítulo 7 do livro de Esdras. Estes decretos eram
cumulativos. É por isso que Esdras 6,14 diz que os decretos se acumularam. Isso quer dizer que a data para o início da profecia tem que ser o terceiro decreto. E o terceiro decreto, que foi do rei Artaxerxes, para restaurar Jerusalém, que estava em ruínas, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído a cidade, foi promulgado em 457 a.C. Agora, se você viaja 490 anos até a partir de 457, você vai chegar exatamente ao ano 34 de nossa história. Então, o período de graça para o povo judeu terminou no ano 34. Mas o que aconteceu no ano 34 que assinalou o fim da graça para o povo judeu? O apedrejamento de um dos diáconos da igreja primitiva. Seu nome, Estevão. Onde está isso na Bíblia? Atos capítulo 7, a partir do verso 54. Então, ali em Atos capítulo 7, 54 em diante, você tem Estevão perante o Sinédrio e ele vai fazer um sermão dizendo que eles mataram o autor da vida. Eles mataram Cristo, que já havia morrido 3 anos e meio antes. E o que eles fazem? Ao invés de aceitarem a repreensão do homem Estevão, cheio do Espírito Santo, eles mataram Estevão. Então, Estevão foi apedrejado no ano 34, no final das 70 semanas. Terminou ali o tempo de graça para a nação judaica. Qualquer judeu pode ser salvo? Sim. Individualmente, qualquer judeu pode ser salvo. Mas a nação judaica deixou de ser a nação escolhida por causa de sua rejeição ao Messias. Agora, a profecia continua. E a profecia diz assim, olha para o verso 27. Falando do Messias, a profecia diz assim, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Então, quando Cristo viesse, ele faria aliança com muitos por 1 semana. Em que ano Jesus foi batizado? No ano 27 de nossa era. E ele fez aliança com muitos por 1 semana. Se você partir do ano 27, mais 7 anos, você vai até o ano 34, o ano que Estevão foi apedrejado. Então, durante 490 anos, Deus esperou um arrependimento do povo judeu. Na última semana, ele enviou o próprio Cristo. Só que Cristo veio e por 3 anos e meio pregou para os judeus. Está lembrado que ele disse assim, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cristo veio com um ministério específico para a nação judaica. Só que o que eles fizeram? Rejeitaram a Cristo e o crucificaram. Então, ele faria firme aliança com muitos por 1 semana, de 27 a 34, mas a profecia diz que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício contínuo. O que é sacrifício contínuo? Os animais que morriam no santuário de manhã e de tarde. Agora, como é que Cristo deu fim ao sistema de sacrifícios do santuário? Ele morrendo na cruz. Ele deu fim ao sistema sacrificial quando ele morre na cruz. É por isso que Jesus vai ser crucificado exatamente no ano 31, ou seja, na metade da 70ª semana. Então, Daniel, escrito 600 anos antes de Cristo, já marcava o ano da morte de Jesus. Seria a metade da 70ª semana, ou seja, ano 31. E no ano 31, Jesus é crucificado. Agora, Jesus, quando morre, ele envia os apóstolos para continuar a obra. Está lembrados? Então, por 3 anos e meio, Jesus pregou e por 3 anos e meio os apóstolos pregaram. Quando Cristo é rejeitado,
Faltavam ainda 3 anos e meio para a nação judaica. Os apóstolos pregaram, mas mesmo assim eles não se arrependeram. E quando eles matam Estevão apedrejado no ano 34, eles estão selando o seu destino como nação. Ou seja, Cristo foi batizado e caminhou até o Calvário. E esta caminhada durou 3 anos e meio. Ele foi crucificado. E quando Cristo é crucificado, ele está cumprindo o papel tipológico de todos os animais que morriam no santuário. Porque todos os animais que morriam no santuário apontavam para Jesus. Isso quer dizer que Jesus, ao entrar no pátio, ele veio cumprir o seu ministério terrestre, morrer, que culminaria na sua morte como Cordeiro de Deus. Você se lembra das palavras ditas por Jesus a Nicodemos, naquela entrevista noturna? Eu, Nicodemos, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E a morte de Cristo na cruz é o ápice do seu ministério. Ele veio para isso. Ele veio para morrer. E quando ele morre no Calvário, simbolizado no santuário pelo altar de holocausto, ele estava cumprindo claramente o papel tipológico da profecia. Então, a caminhada dele do acampamento até a pia durou 30 anos, e a sua caminhada da pia até o Calvário, 3 anos e meio. Agora eu faço uma pergunta para você. Quando é que Jesus descobriu que ele era o Messias? Porque ele nasceu como eu e você, como uma criança inocente. Ele aprendeu a falar. Ele aprendeu todas as coisas. Quando é que ele descobriu que ele era o Messias e que ele morreria um dia? Aos 12 anos. Está lembrado quando ele se perdeu dos pais? Ele disse assim para sua mãe: mulher, você não sabia que eu deveria cuidar dos negócios de meu pai? Com 12 anos, ele foi a Jerusalém participar da Páscoa. E quando ele viu o cordeiro pascal sendo morto, lá no templo, quando ele viu o cordeiro pascal sendo morto, ele entendeu que aquele animalzinho apontava para o ministério dele. E quando ele se batiza e começa o seu ministério terrestre, ele tinha uma agenda a cumprir. E o primeiro milagre que ele operou foi lá nas bodas de Caná da Galileia. E quando Maria chegou e disse: filho, acabou o vinho. O que Jesus respondeu para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que é a hora no Evangelho de João? É a morte. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando ele está no jardim do Getsemane, e Judas saiu para entregá-lo, e aí se aproximam os soldados, o que disse Jesus para os discípulos? Acordem, porque é chegada a minha hora. Esse garoto de 12 anos, nosso Salvador Jesus, quando descobriu que ele era o Messias e que um dia ele morreria para salvar a mim e a você, para salvar a todos nós, ele não voltou atrás. Cada passo que ele deu nesse ministério que o levaria à cruz, ele foi tentado a abandonar. E se nós pudermos classificar as intensidades da tentação de Cristo, quem sabe a maior tentação que Jesus sofreu em toda a sua vida foi lá no deserto por Satanás, a terceira tentação. E qual foi a terceira tentação? Foi quando o diabo disse assim para ele: se você tão somente se prostrar e me adorar, eu vou devolver para você a humanidade. Não precisa de cruz. Se prostre e me adora. Você percebe como o diabo sempre quis ser adorado? Por isso ele foi expulso do céu? E agora ele pede o Filho de Deus que o adore?
Esta foi a maior tentação de Cristo. Porque por um momento passou na mente a possibilidade de ter a humanidade de volta sem a cruz. Mas ele sabia que o homem não pertencia a Satanás. O diabo não podia prometer o que não é dele. Ele sabia que não havia outra forma de salvar o homem senão pela cruz. E o que ele fez? Expulsou Satanás da presença dele e disse: eu vou até o fim. E ele foi. E ele foi até a cruz, por mim e por você. E quando ele morreu naquela cruz, aquela cruz tinha as suas medidas. Aquela cruz era para você. Sabe por que ele caiu várias vezes? Porque a cruz era feita sob medida. E a cruz que ele carregava não era dele. Porque era sua. Era minha. E quando você diz não para Cristo, você está dizendo assim: olha, essa história é bonita, mas não me importa o que você fez. Eu não quero saber de você. Eu vou tocar minha vida sem você. Quando você diz não para Jesus, você está dizendo assim: olha, eu sou mais sábio do que você. Eu posso caminhar sozinho. É verdade que você morreu, mas isso não me interessa. É isso que a gente diz quando a gente diz não para Jesus. O trio Discípulos vai cantar uma música agora. E eu queria perguntar a você: quem é o homem da cruz para você? Ele habita no seu coração? Você o conhece? Você o ama? Quem é o homem da cruz para você? Porque se essa história não impressionar o teu coração e não levar você a uma mudança de vida, nada mais o fará. Porque não existe argumento mais poderoso para Deus usar para convencer a humanidade do que o seu Filho pregado numa cruz. Enquanto você ouve essa canção, eu queria que você pensasse nisso. E que você jamais se esqueça o verso áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer no seu lugar. E Ele veio ao santuário, que é o seu caminho, para que um dia, assim como o animal era morto, Ele fosse levado ao Gólgota e lá pagasse o preço do seu pecado. O que você vai fazer diante de tão maravilhosa manifestação de amor? Pensa nisso enquanto você ouve essa canção. Prosseguindo avante vou, eu estou na estrada. A jornada é dura, eu sei, mas não estou só. Eu sei do mundo quase tudo, me ensinaram muito bem, mas a vergonha me fez baixar o olhar, não via. Deus maravilhoso em conselho e grande obra, Deus honrosa é tua presença entre nós. Meu Pai, não deixe que a maldade me constranja e que eu erga os meus olhos para te contemplar para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre
e sempre. Pra sempre, e sempre, pra sempre, e sempre, pra sempre, e sempre. Humilhante a posição em que me encontro agora. Mas é em humilhação que vejo melhor. A minha incapacidade me rebaixa, me reduz. Glorioso é ver que assim meu Senhor triunfar. Deus maravilhoso em conselho e grande obra, Deus honrosa é tua presença entre nós, meu Pai. Não deixe que a maldade me constranja e que eu erga os meus olhos para te contemplar para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre e sempre. Para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre e sempre. Para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre e sempre. Para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre e sempre. João escreveu no seu Evangelho, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos amigos. Foi isso que ele fez. Só que ele deu sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, para que nós fôssemos feitos amigos. Por isso ele disse para os discípulos naquele dia: já não vos chamamos mais servos, mas amigos. Ele também nos quer chamar assim, amigos. Para isso tem que haver relacionamento, baseado no amor, na confiança, na lealdade. Deus tem um plano especial na sua vida, certamente. E ao olharmos para o ministério de Cristo, para como que passo a passo ele cumpriu tudo que a seu respeito estava escrito, até que ele fosse pregado numa cruz. Tudo isso ele fez pensando em você. Que resposta você vai dar hoje a esse amor? Só existe uma resposta segura e sábia. É abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo faça em nossa vida as mudanças que nós tanto precisamos e nos coloque cada vez mais próximos dele.
Vamos orar por isso hoje? Pai, obrigado porque mesmo diante da morte, o Senhor não recuou um passo sequer. E quando o Senhor morreu no Calvário, era o preço do nosso pecado que estava sendo pago. Nós te louvamos por isso. Nós queremos entender melhor esse amor. Por isso, venha habitar em nosso coração. Venha ser o nosso amigo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E faça em nossa vida as mudanças que nós tanto precisamos. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Semana que vem, a gente se encontra para entender como que a caminhada de Jesus continua pelo santuário. Ele veio do acampamento para o pátio, mas em algum momento ele entraria no primeiro compartimento, o santo. É isso que veremos na próxima semana. E eu espero você aqui no Bíblia Fácil.